Sejam bem-vindos a mais um programa com Divergência. Hoje, Conversas ao Centro. À minha esquerda, a Maria João Castro, do PS. À minha direita, o João Luís Ferreira, do PSD. Estão bem localizados. E eu ao centro. Por isso é que a conversa é ao centro. Hoje vamos abordar vários temas. Iremos começar por um tema que está a marcar o dia-a-dia dos portugueses em termos de comunicação social, as presidenciais. Muita gente se está a recolocar para estas eleições que serão no dia 26 de janeiro, mais ou menos, pelo menos ou 25 de janeiro. Foi a data, parece-me, que o Sr. Presidente da República entendeu marcar para as eleições presidenciais. Maria João, o Partido Socialista tem sido muitas vezes, não direi incomodado, mas tem sido muitas vezes falado de que não tem uma política seguida para as presidenciais. Antes de mais, boa tarde aos meus colegas aqui na mesa e boa tarde às pessoas que nos ouvem e nos estão a ver. Isso eu penso que é um pouco a história do PS desde há muito tempo. Isto é, a única vez em que houve um candidato que de alguma forma foi consensual porque avançou cedo foi o Jorge Sampaio. Mesmo que eu penso que nem fosse o candidato que na altura o partido queria, mas o Jorge Sampaio avança cedo e depois, como do outro lado estava o Cavaco Silva, eu penso que foi aí em que o partido esteve unido. Eu lembro-me que mesmo quando o seu fundador, o Mário Soares, avançou, que na primeira volta houve muitos socialistas que estiveram quer com Salgado Zenha, quer com a Lourdes Pintacilgo. Portanto, é muito interessante porque é um partido que, mesmo que tenha disputas internas, e são bastante agitadas, depois une-se, não é, nas eleições, portanto, legislativas, e consegue fazer pontes. O António Costa ganha e depois vai buscar gente chamada segurista, não é? Portanto, presidenciais, parece que o PS tem uma tendência para, digamos, aí poder mostrar como é um partido plural. Isso, portanto, aconteceu nas últimas duas eleições, não é? Se nós nos lembrarmos, uma parte apoia o Sampaio da Nova, mesmo contra a presidente do partido, que nem 5% teve, e nas últimas também vimos que houve liberdade de voto. A ideia agora era que o partido estivesse unido em torno de uma candidatura que tem de nascer, pelo menos é essa a ideia, da sociedade civil, não é? É uma candidatura que se apresenta... Mas aí o Pedro Nuno Santos hoje veio trazer alguma calma à discussão. Sim, no fundo, de esperar, não é? Que as pessoas se apresentem. Pronto, o que é que eu acho? Eu acho que todos nós temos que acalmar, de facto, digamos, assentar. Eu acho é que a candidatura, vamos voltar um pouco atrás, eu acho que a candidatura de Gouveia e Melo, que, enfim, estamos à espera que ele agora, ou neste mês, ou nos inícios do próximo mês, apresente aquilo que todos sabemos que vai acontecer, precipitou um bocado, portanto, o cenário dentro dos principais partidos políticos, não é? Ele veio baralhar o cenário político. E depois até podemos falar porque que a maioria dos portugueses neste momento quer votar nele. Mas eu não quero fugir à tua pergunta, mas gostava depois de falar disso. Agora, de facto, o que nós vemos é que Gouveia e Melo entra bem no eleitorado, quer do PSD, quer do próprio PS. Portanto, é um candidato que baralha isto tudo. E, de alguma forma, antecipou um pouco isto. E, portanto, eu penso que o Pedro Nuno, numa entrevista que deu, falou de alguns possíveis nomes, não é? Tanto lembras-te, falou do Mário Centeno, falou do de Seguro, pronto, e do António Vitorino, falou da Elisa Ferreira, que eu confesso era a candidata que eu mais gostava. Digo já aqui, eu era o Mário Centeno e a Elisa Ferreira, digo já aqui claramente, e de alguma forma isso mexeu
algumas pessoas que tenham mostrado, seguro claramente, uma disponibilidade para poderem avançar. E, infelizmente, e eu enquanto militante, acho que as pessoas... Eu sei que nós somos homens e mulheres livres dentro do nosso partido, mas isto não é um grupo de amigos, isto é um partido político. E um partido político, ninguém nos põe uma pistola, portanto, na cabeça para estarmos nesse partido político. E, portanto, há regras. E regras nem que seja de educação e de respeito pelos nossos camaradas. E, de facto, e de lealdade. O que tem acontecido é que há muita gente a falar. E nem sempre a falar da melhor maneira. E, portanto, eu acho que devemos esperar que as pessoas se mostrem, portanto, disponíveis e, a partir daí, acho que o partido tomará uma decisão. Eu devo dizer que eu tenho uma posição sobre alguns dos hipotéticos, portanto, convidados. Mas aqui eu primeiro irei falar dentro do meu partido e depois tomarei uma posição. Mas acho que devemos todos ter mais calma e há pessoas com muito pouca calma. João, o PSD neste aspecto está muito mais, já mais calmo, mais sereno, porque já tem um candidato que ocupa o espaço que foi definido pelo presidente do partido para candidato às presidenciais. Não é? O Luís Marques Mendes é um militante, é um ex-presidente do partido, é um militante. Sim. E muito ativo, não é? Sim. Hoje até nas colunas sociais, sim, muito ativo. Portanto, há uma serenidade à volta. Embora tenha havido alguns militantes do partido... O Ângelo Correia apoia o Gouveia e Melo. Têm aparecido alguns que vão furar a barreira do som, digamos assim. Bem, olha, antes de mais, boa tarde a todos. Cumprimentar também quem nos ouve e quem nos vê. E dizer, isto, ao fim e ao cabo, uma expressão que a Maria João utilizou muito bem, ou seja, que os militantes do Partido Socialista são pessoas livres dentro do próprio partido e por isso tomam as suas opções. No Partido Social Democrata, felizmente, também é igual. Agora, relativamente à decisão de o partido, não é, optar pelo militante e político, e já com um largo currículo, o Luís Marques Mendes. Isto foi uma decisão que partiu logo desde o início, a partir do momento em que houve o último congresso do PSD. E foi por aí que o presidente do partido, Luís Montenegro, decidiu que iríamos trilhar. Agora, de facto, pronto, é uma opção política, já está fechado, estamos, ou seja, num ponto completamente contrário ao do Partido Socialista, em que existe um grande marasmo, de que existem imensos nomes, vários nomes que poderão ser hipótese, e uns melhores, outros piores, isso, enfim, é completamente subjetivo. Agora, o PSD, pronto, já tem a sua decisão tomada. Quanto à decisão em si, eu confesso que pronto, há aqui vários aspectos que pronto, a minha reflexão já começou a ser feita, como é evidente, e assim continuarei. Porque há quem defenda, hoje em dia, que as campanhas políticas, campanhas autárquicas, campanhas presidenciais, legislativas, o que seja, devem começar com muita antecedência, como há outros que dizem, não, os portugueses já não gostam de campanhas de 6 meses, isto tem que ser uma coisa curta, mas pronto, no caso das presidenciais está toda a gente a arrancar muito cedo. E acho também que está a arrancar muito cedo, porquê? Por causa do fenómeno do Almirante Gouveia e Melo, porque as pessoas aperceberam-se, e os partidos políticos aperceberam-se, que ele começou a... Não foi o CDS a dar um bocado essa... Não. Há essa desconfiança, não é? Não acho. Eu realmente Depois também estou curioso e acho que há muitos militantes do PSD Aquela saída do Nuno Melo... aquele encontro num bar, pronto. Há muita coisa que... o próprio CDS está muito dividido. Há quem queira o Marques Mendes, exatamente. Agora, eu francamente olho para a posição do Marques Mendes e vejo que, ou seja, a receita do candidato Marques Mendes, eu vejo um bocadinho uma receita idêntica ao do professor Marcelo. Número 2, sim. Os programas, aos domingos, sim, os aconselhamentos de livros, de leituras, de uma série de coisas. Mas a cópia nunca é pior do que a original. Exatamente, mas eu acho que há aqui outro fator, e houve aqui esse ponto que a Maria João disse que também iria abordar, e eu acho que é interessante, é que porque é que os portugueses, ou seja, nas sondagens que têm saído, que eu ainda não, ou seja, eu ainda não me fio muito nas sondagens. Sim. Mas a percepção que tenho é que, se calhar, esta não andará muito longe da verdade, apesar que isto ainda, um dia em política é muito tempo e daqui até lá ainda muita coisa pode mudar. Sim. Agora, eu francamente tendo a acreditar
que o Gouveia e Melo realmente estará na frente da corrida. E o que é que eu acho, fazendo essa reflexão, o que é que os portugueses querem? É que nós, o que é que vimos nos últimos anos, nos mais recentes, nos últimos 2 presidentes? Vimos o Cavaco Silva, 10 anos, um presidente institucionalista, uma figura com aquela equidistância perante os portugueses e que chegou ao fim do segundo mandato, não poderia fazer mais, não é? Em que as pessoas diziam, este presidente é um tipo muito frio, muito afastado, e aquela figura institucional, e pronto, faziam muito essa crítica. Entretanto, passamos para quê? Para um presidente, permita uma expressão, mais fofinho, mais próximo das pessoas, mais beijinhos, mais selfies, uma pessoa também dentro do sistema, com muita experiência, já tinha sido presidente do partido, já tinha sido tudo. E chega agora, a fim de mandato também, já mais em baixo, as pessoas dizem, este presidente acabou por estragar um bocado a figura do que é um presidente da República, por desrespeitar a figura institucional. E os portugueses chegam ao fim destes 10 anos e dizem, não, o que nós queremos agora é uma pessoa com uma postura institucional. O que é que queremos? Queremos um almirante. E depois chegamos ao fim e o que é que eu penso? Penso assim, eu com um jovem de 34 anos, mas é realmente isto que a gente quer? Qual é o pensamento político do Sr. Almirante? Ou ex-almirante? Qual é que é a ideologia dele? Esquerda, direita? Centro. Vai ser aquilo que ele vai fazer. Ainda não percebi. Eu, francamente, ainda não percebi. Vou estar atento para tentar perceber. Mas eu acho que... Será? Mas eu ainda não sei. Acho. Não sei agora, se posso responder. Agora, admito que quem o apoio, militantes do Partido Social Democrata, simpatizantes, que o conheçam bastante melhor. E por isso tenham razões já para apoiar o Gouveia Melo. E há gente que vai dentro do PS. Sim, acredito que sim. Mas cá tem já tem motivos para isso. Agora, eu, francamente, o que vejo é os portugueses realmente aquele pico de queremos uma pessoa, aquela figura, ao presidente, como queremos a outra, que já é muito próxima, é um tipo porreiro, é o The Guy Next Door, e agora de repente, não, agora vamos outra vez, vamos ter a figura institucional, e pronto, e Maria João, esta é a minha primeira estavas com desejos de... Queria, porque isto é mesmo o que o João disse, é muito, muito interessante. De facto, os portugueses, no fim, estavam cheios do Cavaco Silva, era mais pela posição muito azeda, amarga. Acho que as pessoas estavam... Ele estava zangado com o António Costa, com o governo. Eu acho que foi mais esse, portanto, sentimento de alguém que saiu de forma um bocadinho amarga e um bocadinho azeda. O Marcelo, que no fundo se preparou durante aqueles anos todos para ser, portanto, presidente, de facto... Portanto, distendeu isto, não é? O presidente dos afetos e um homem que, no seu primeiro mandato, foi, curiosamente, um fator de estabilidade. E os portugueses reconheceram isso. E no momento como os incêndios, eu lembro que a posição que o Marcelo teve foi muito importante. O segundo mandato dele foi, eu não queria usar, é uma expressão feia, mas é um homem que abandalhou um bocadinho a função presidencial. Porque a palavra... Não, porque a palavra do, portanto, presidente passou a ser usada, portanto, constantemente, em todos os lugares, nos intervalos dos jogos, portanto, de futebol. Ele passou a, portanto, comentar tudo e todos, e foi até um fator de instabilidade política. E depois podemos falar sobre isso. E os portugueses, de alguma forma, ficaram... Mas ficaram cheios disto. E, portanto, porquê o Gouveia e Melo? Porque o Gouveia e Melo é o homem, de facto, tanto militar, é um homem muito bem parecido, alto, sóbrio, que transmite auctoritas, que fala pouco e quando fala parece que fala bem, tem, ao que parece, competências de, portanto, liderança, e os portugueses lembram-se dele durante a Covid. Não quer dizer que fosse ele que fosse vacinar, mas, de facto, foi um homem que liderou esse processo muito bem e enfrentou até os anti-vacinas com bastante coragem. Eu quero dizer isto. E, portanto, ele aparece como um anti-Marcelo. E, portanto, neste momento ele não pôde falar, porque era de facto militar, e tem gerido o seu silêncio de forma muito inteligente, que não vai ser sempre possível, que a partir do momento em que ele disser eu sou candidato, vai ter que dar entrevistas e vai ter que falar sobre a função presidencial. Eu acho que o Gouveia e Melo
vai estar ao centro. E o André Ventura fez-lhe o jeito, porque quando o André Ventura avança, ocupa claramente, portanto, direita, segura o eleitorado dele, e, portanto, o Gouveia e Melo vai, ora, estar nos assuntos mais ao centro-direita, noutros assuntos mais ao centro-esquerda, depende daquele que for eu parto do princípio que ele vai à segunda volta, e, portanto, eu penso que ele vai gerir muito bem o seu silêncio. Sobre o Marcos Mendes, o que me parece muito interessante, João, é que um homem que está 12 anos a fazer comentário político, nas sondagens tem 13%. Nem no partido dele, não. É evidente que a campanha arranca agora. Eu também acho que ele vai ter mais. Tal como acho que seja o António Vitorino ou o António José Seguro, eu espero que seja um e que não seja o outro, apesar de nenhum deles ser aquele que eu mais gostava, espero que seja um e não outro, mas, enfim... Também acho que irão ter mais votos. Seja um António, não é? Espero que seja um António. Eu espero que seja um dos Antónios, exatamente. Aliás, eu confesso que gostava que fosse uma Elisa, que fosse uma mulher. Pronto. Mas seja, tanto como for, eu acho que ele não é quem os portugueses querem. Um homem que está há 12 anos, que copiou tanto o Marcelo, mas como o Joaquim disse, bem, a cópia, as pessoas preferem o... Portanto, original. E se calhar os portugueses querem outro tipo de perfil. E acho que os portugueses não querem. E eu penso que pode ser isso. Agora, quando o Almirante começar a falar, ele pode cometer erros. Ele pode cometer muitos erros. Ele não tem a experiência de política, não sei como é que ele vai ser, portanto, nos debates. Há uma coisa que ele vai ter, é o endeusamento da comunicação social. Que nenhum dos outros terá. Será? Pois depende, não é? Não é? Quer dizer, é que isto mas muitos é uma comentadores dizem o que é que ele pensa, aquilo que o João diz, o que é que ele pensa. Sabemos que é pró-NATO, e muito bem, na minha opinião. Sim. Sabemos que é um homem que acha que é muito importante a defesa, sabemos que tem preocupações sociais também, mas não sabemos mais nada. O que é que ele acha, por exemplo, se o orçamento for chumbado? O que é que ele vai fazer? Pois é. Isso é para 2026. O que é que ele vai fazer? Ou seja, ele vai ter que dar... Não é? Tem que arranjar uma solução, porque não pode dissolver. E ele vai... Mas passado 6 meses pode. Sim, isso pode. Ou seja, ele vai ter que dar respostas concretas sobre o regime. Sim. Pronto. E não tem a experiência, porque nunca teve na Assembleia da República, nunca teve no governo. Não é? Agora, não sei se é isso que os portugueses querem. Pronto. É isso, mas ainda falta... Ainda falta, eu acho que falta os partidos. Agora temos aqui outros nomes, não é? Que avançaram e acho que, eu confesso, embora não vá votar nela, fiquei muito contente que a Iniciativa Liberal tenha apostado... Mas já começou mal, não? Porquê? Por uma afirmação que ela fez recentemente relativamente ao Gouveia e Melo, precisamente. O que é que ela disse sobre o Gouveia e Melo? Que achava estranho que um militar fosse e é uma posição, e é uma posição legítima. Alguns elementos ligados à Iniciativa Liberal entenderam que o senhor é um cidadão. Sim, e é livre. É um cidadão. Claro. Portanto, sim. Ela que foi tudo menos foi tudo menos liberal. O que ela disse é que na Europa ocidental nós não temos já, portanto, militares, neste caso, antigos, porque ele passou à reserva, que isso não faria parte de um perfil mais de uma... coisa de ramalhianos também. Mas eu acho que é muito bom que haja tinha que dizer qualquer coisa assim. E ela não tem muita experiência política também. Não, mas está a trabalhar, eu acho que ela está a representar muito bem o partido como líder da bancada. E eles estão, agora, terem de facto lançado uma mulher nova que possa, enfim, trazer outras ideias também é muito importante para que o debate não seja um tédio e um bocejo. E, sobretudo, eu estou a pensar que se alguns candidatos forem escolhidos, desde logo Marcos Mendes, mas não só, nós teremos, sobretudo, uma discussão de lugares comuns e de banalidades, que é uma coisa que eu acho que os portugueses não querem. Sim, não querem, efetivamente. Pronto. Não querem. Bom, vamos entrar noutro tema, tem a ver com as autárquicas, particularmente aqui no Porto, onde já mais ou menos as coisas são definidas. Definidas, uma força de expressão. O Partido Socialista já tem um candidato assumido, o PSD ainda não tem um candidato assumido. A iniciativa
não direi os independentes ligados ao Rui Moreira terão também no Filipe um protocandidato. Como é que vocês analisam esta disponibilidade para a luta autárquica no Porto? Porque muita coisa se joga hoje em dia no Porto. Tivemos 12 anos de Rui Rio, Sim. mais 12 anos de Rui Moreira. É um fim de ciclo, não é? E esse é um fim de ciclo. João. Ora bem, eu até ia perguntar, mas pronto, o Joaquim já respondeu, porque até pelas funções que eu neste momento ocupo, ia perguntar se estávamos a falar de Porto Distrito ou Porto Concelho, mas já percebi que é só Porto Concelho. É Concelho, não é? Por isso, já percebi que é Porto Concelho. Mas também podes entrar no Distrito, que também pode ser interessante. Não, mas confesso que tenho mais conhecimento de causa relativamente ao Concelho. Mas era uma pequena brincadeira. Agora... Mas podemos falar sobre o Distrito. Sim. Não, mas o Distrito ainda saberei menos, porque pronto, ainda tinha que perder mais tempo para saber algumas coisas. E são 18 concelhos, é muita coisa. Agora, relativamente ao Porto, o Joaquim disse muito bem, um dos primeiros candidatos a ter sido fechado foi o do Manuel Pizarro. Sim. E eu até já dei essa opinião dentro do meu partido e também direi aqui, acho que foi uma solução da parte... E eu já dei essa opinião também aqui no programa. Acho que da parte do Partido Socialista é quase como uma aposta segura, porque já foi um candidato que já foi a 2 eleições e teve resultados bastante honrosos. É uma pessoa que conhece muito bem a cidade, já fez diversas vezes a rota da carne assada, do lombo assado. Das tripas. E do bacalhau água beçada. E começou com o tempo. Do bacalhau Ou do arroz de pato. Começou com o tempo. Agora, acho é que esta antecipação toda foi, de certa maneira, para apaziguar, se calhar, um bocadinho a máquina do Partido Socialista, porque depois podia, já se falava, não é? Que podia ser até o José Luís Carneiro, que podia haver, falou-se também, inclusive, a Elisa Ferreira. Ao Porto era Mas quer dizer, mas falou-se destes nomes e, por isso, o secretário-geral do Partido Socialista teve que se antecipar, se calhar também foi um bocadinho pressionado e está resolvido. Para além de que o Partido Socialista, no momento atual, e quando falo no momento atual, falo na liderança do Pedro Nuno, o Partido Socialista tem que falar de eleições, porque precisa de eleições, porque as coisas ao nível nacional e da oposição acho que não estão a correr francamente bem. E por isso, pronto, o Manuel Pizarro já está a trabalhar, já está no terreno, está com os seus, não é companheiros, mas é os camaradas. Camaradas. Está a trabalhar. Entretanto, nestes últimos dias foram fechados o Nuno Cardoso, o Presidente de Câmara, não é? Bem, que, pronto, vamos estará ver mais se ele ligado. Consegue realmente ser mas tem uma candidato. associação, não é? Depois temos a situação do Tino. Eu lembro-me sempre Tino de Rãs. Eu lembro sempre do Tino Rãs, mas até me esqueço o nome do senhor, com todo respeito. António, é o Vitorino António Silva. Vitorino. Não, esse é o do PS. Sim, é o do PS. Portanto, Vitorino Silva. Vitorino Silva, exatamente. Que é o senhor Penafiel, que é funcionário da Câmara do Porto. Exatamente. Eu vejo muitas vezes aqui nas ruas da nossa cidade. É calceteiro. A calcetar, uma pessoa educadíssima. Mas quer dizer, acho que, com todo o respeito pelo senhor, claro, é uma candidatura que já me tem mais graça. Permitam uma expressão. Aliás, ele foi candidato à Câmara de Penafiel nas últimas eleições. E pronto, agora decidiu ir à Câmara do Porto. E a Presidente da República. E a Presidente da República, sim. E foi o homem que arrumou com o André Ventura com aquelas pedras. É verdade, foi. Foi absolutamente espantoso. Pois foi. Agora, mas acho que não, esses candidatos, com todo respeito por eles, pronto, vão ter um resultado bastante mais baixo. Mas às vezes podem diferir eleições, pode, claro, porque tirando 1% aqui, 2%. Exato. E quer dizer, nas eleições autárquicas é para... Exatamente. Não funciona como as legislativas. Exatamente. Agora, depois há a situação, de facto, do movimento do Filipe Araújo, que também, até notícias de hoje, dizem ele parece que foi lançado por Rui Moreira. Vai avançar, apesar que essa notícia foi lançado pelo Rui Moreira, acho que não está assim muito bem. Não percebi. Parece que foi um bocado metida à pressão. Mas quanto ao que sei, irá avançar. Está a haver, ou estaria a haver conversas com o Partido Social Democrata, sendo que o Partido Social Democrata está a tentar fazer uma frente direita, seja PSD, Iniciativa Liberal e CDS. Sim. O CDS garantirá, a Iniciativa Liberal não sei, será um bocadinho mais difícil. E Movimento Rui Moreira. Agora, o Partido Socialista está a tentar, não é? Com o PAN, com o LIVRE, e fala-se também com o Bloco de Esquerda. E certamente também terá alguns do Movimento Rui Moreira, que alguns já estão confirmados. O vereador, quer dizer, Fernando já não Paulo. Fernando Paulo saiu do movimento, não é? Mas o Fernando Paulo já apoia, portanto, o PS há bastante tempo, já apoia nas há bastante eleições tempo, legislativas. E a Sofia Maia, e pronto, tem ali várias figuras. Agora, eu volto ao que disse anteriormente.
é que há quem diga que o PSD, neste caso aqui do Porto, está no marasmo porque ainda não decidiu, porque já é tarde, e lá volta aquela questão de que, ou seja, os portugueses querem eleições querem começar a ver o debate com 6 meses de antecedência ou querem algo mais em cima do ato eleitoral. Tudo isto é muito subjetivo, apesar de que eles têm as eleições são já depois do verão. Mas eles têm, exatamente, é setembro, outubro. Agora, a verdade é que, mesmo no caso do Partido Social Democrata e do candidato que se fala, é? Sim, mas no caso do Partido Social Democrata que se fala, que avançará com maior probabilidade com o Pedro Duarte, ele neste momento também está a ocupar o lugar de ministro e diz bem que está focado nas funções que assumiu e é esse o trabalho dele. Terá que decidir, claro. Agora, isso também é evidentemente uma forma dele também ganhar outra projeção. Sejamos claros. Acho que isso é uma análise que todos nós fazemos e é bom para ele, porque a notoriedade dele também, eu acho que dá um ano de agora é muito mais a notoriedade que ele tem hoje do que tinha há um ano. Sim. Por isso, estamos neste ponto e no caso do Partido Social Democrata já há trabalho de programa, não há um programa feito, mas já há uma preparação é o normal, das secções e tudo, e a ver, vamos. Já há uma visita às secções para também dali tirar algumas ideias para uma candidatura. Sim, e há o debate e há a articulação, ou seja, da Conselhia com o distrital com o nacional. Aliás, o Pedro Duarte agora não exerce funções na Comissão Política Nacional. Ele é presidente portanto, distrital, não é? O Pedro Duarte. Distrital, exatamente. Sim, é o nosso Nuno Araújo. Exato. Agora, vocês é a Federação. É a Federação. Agora, existe essa articulação e pronto, está-se a trabalhar para isso. Está-se a trabalhar. Para João, o Partido Socialista aqui está mais sereno, porque de facto o candidato já se perspectiva há uns anos para ser candidato, para ser presidente da Câmara do Porto. Bem, acho que é um sonho. Esse é o sonho de vida. O sonho que manda a vida. O sonho de vida do Manel Pizarro, que já foi tudo o que podia ser, só não foi primeiro-ministro, mas já foi muitas coisas. Não é Presidente da República. E só não foi Presidente da República. Olha, eu até acho que seria um bom candidato. Mas o Manel não está aqui nisto, enfim, para ter de facto projeção e ganhar dinheiro, porque tinha outros cargos onde ganharia muito mais dinheiro, desde logo como eurodeputado e até como médico. É o sonho da vida dele. A paixão pelo Porto, o conhecimento do Porto que ele tem é muito grande e, portanto, ele não desistiu do Porto e está aqui. E, de facto, nós temos aqui uma coisa nova, porque eu lembro que há 4 anos atrás a situação foi muito, muito complicada com, portanto, os candidatos que apareciam constantemente tanto nas notícias em que a Conselhia não estava de acordo com o secretário, enfim, com o secretário-geral. À última hora. Exatamente. E à última hora, num até sacrifício político, avança o Tiago Barbosa Ribeiro e sabemos qual o resultado. Ora, agora nós digamos que as estrelas, que os astros alinharam-se, não é? Portanto, o secretário-geral, a Federação e a Conselhia, e devo dizer que isto foi bastante discutido. Eu, enquanto secretária coordenadora de uma secção, fui chamada 3 vezes para uma reunião com o presidente da Conselhia e 2 com o presidente da nossa federação. Portanto, isto foi, ao contrário do que vozes minoritárias dizem, isto foi de facto muito discutido e o Manel Pizarro acabou por ser votado naquele que é o órgão dos militantes do PS do Porto com mais de 97%. Portanto, neste momento, estamos todos alinhados, uns poderiam gostar que fosse outro, mas isso faz parte da vida. Aliás, eu disse Jesus Cristo não agradou a todos. Exatamente, não é? Eu disse numa comissão política que se a escolha tivesse sido José Luís Carneiro, eu estaria com ele. Portanto, para mim não havia problema nenhum, porque eu acho que o PS faz falta à cidade e acho que a cidade precisa de um olhar de maior justiça social, de maior equilíbrio. Pronto, dito isto, não é fácil para o PS ganhar a cidade do Porto. Até demograficamente, sociodemograficamente, é uma cidade mais virada para o PPD, eu acho que é o partido, não é? Que é um partido muito ligado com o Porto. É uma cidade que eu não direi, portanto, conservadora, eu acho que ela é liberal, não é? Mas vota muitas vezes PS nas, portanto, legislativas, mas tem uma tendência de ser mais, muitas vezes, de centro-direita. E, portanto, é uma cidade que não é fácil. Burguesa, não é? É uma cidade de burgueses e, portanto, não é uma cidade fácil. E é
evidente que se houver essa frente de direita que o João fala, as coisas poderão não ser tão fáceis. Neste momento, se a direita... uma frente de esquerda também, não é? Por isso. Eu acho que na cidade do Porto uma frente de esquerda não funciona bem. Sim. E acho que o perfil do Manel Pizarro é um homem que, sendo de esquerda, é um homem que fala muito bem ao centro. Eu acho que na cidade do Porto, mais do que a direita e a esquerda, são ideias, são projetos. Eu acho que as pessoas são sensíveis a isto, a que nós tanto discutamos. Independente, não é? Exatamente. Aliás, portanto, Rui Moreira, quando ganha, vai buscar gente à esquerda e gente à direita. E, portanto, existem estes problemas na cidade do Porto e que respostas é que temos para eles. Eu acho que os portuenses já deram provas de que não estão muito ligados com essa luta esquerda-direita, querem que se resolvam tantas coisas. Agora, tudo indica que o Filipe Araújo pode, de facto, avançar. Se o Rui Moreira o apoia ou não, portanto, não sei. E que o Pedro Duarte será a vossa escolha. Agora, depois, claro, aparece sempre o Nuno Cardoso, que eu acho que começa a ser um caso um bocadinho patológico de achar que pode ser presidente da Câmara do Porto. Temos a Diana Ferreira e temos aqui uma coisa que temos de pensar. Embora o Porto não seja uma cidade, felizmente, que goste muito do Chega, é no Porto que o Chega tem menos votos, não é? Mas a verdade é que o Chega foi buscar uma pessoa que foi o antigo líder da bancada do PSD na Assembleia Municipal. O Miguel Corte Real. É o candidato do Chega. Mas se for... Pronto, e isso, se for o Miguel Corte Real, a mim já me disseram que é de facto confirmado. Se for o Miguel Corte Real, que era o líder da bancada do PSD... Até há meio ano. Não sei, pronto, isto pode aqui também tirar votos à direita. Certo? Pode tirar votos à direita. Não sei, o Miguel... Assim, eu tenho uma excelente relação com ele, atenção. Claro. Eu também me dou bem com ele. Pronto. Agora, surpreendeu-me, claro, o nome dele vir à baila, apesar que, pronto, nos corredores já se falava. Sim. Agora, eu não sei até que ponto, sim, sei que ele tem um excelente discurso. Exatamente. Tem uma ótima dinâmica, é um jovem, ainda é jovem, muito inteligente. É um jovem que, no meio do Partido Chega, eu acho que ele sobressai. Acho que ele sobressai. Tendo em conta o que é o Chega do Porto, o Miguel Corte Real... Mas sem menosprezar o Miguel Corte Real. Não, exatamente, mas o Miguel Corte Real é uma figura completamente... Francamente, surpreende, e pronto, ali para aquele meio, surpreende. Agora, faz parte, ele também é livre e toma as suas opções. Agora, a mim não me disseram que está fechado. Agora, também não sei até que ponto é que ele vai retirar assim votos à direita, porque... É uma incógnita, que possa tirar na zona dele, da Foz, porque pronto, ele é uma pessoa conhecida por lá. Mas ele vai fazer um discurso pegando naqueles temas que, enfim, sim, da segurança, e é verdade. imigração. E há um problema, eu nesse aspecto, pronto, com alguns companheiros e até nas funções que exerce atualmente da autarca numa junta de freguesia, discordo quando dizem que são sensações, que são... Não, há sítios que é mesmo... A criminalidade não subiu, mas há sítios onde nós devemos estar atentos. E no caso da minha freguesia, que é em 24 de Agosto, aquilo está mesmo bastante mal. Com o heroísmo, aquela zona ali, a Avenida Camilo, ainda ontem temos que estar atentos relatos de vandalismo e tudo. E olha, é o que a gente discutiu. E a questão do tráfico de droga é uma questão essencial no Porto. E nós aí devemos estar atentos e dar respostas, ora sociais, ora da autoridade. E quer dizer, nós todos os dias, falando com a população, vemos que as pessoas já têm receio de sair de casa. Sim, mas isso também é estimulando, João, isso é um bocadinho estimulante. João, se for ao campo 24 de Agosto, à noite, ao continente, o que for, veja, eu não recomendo. Francamente, se a minha mulher estiver aqui lá sozinha, não vai. Não vai porque está mesmo muito complicado ali naquela zona. Mesmo muito complicado. Mesmo com a polícia que lá anda, já há picos em que esteve pior, mas quer dizer, a qualquer momento aquilo... Eu acho que mesmo o que o João está a falar, há ali uma população imigrante, muito... Magrebinos, sim. Mas não há relação nenhuma entre criminalidade e imigração. Pode haver focos específicos. Havendo, é preciso atuar. Eu acho que a lei é para toda a gente. E a lei há uma das coisas que o João
não, criticou um bocado, mas que eu ia dizer que ele não tem alguma razão. Porque há uma certa percepção. As pessoas têm medo de ver quando há aqueles ajuntamentos. Sim, porque eles realmente andam juntos. E são rapazes novos. Às vezes criam um bocado de receio. Temos medo. Eu felizmente nunca tive nenhum problema. Eu frequento o Campo Vitigótico mais de manhã, não é? Mas mesmo à noite passo lá muitas vezes. E é um sítio que eu conheço bastante bem. Agora... as coisas mudaram muito. Mudaram radicalmente. Dizer, não tinha há 3, 4 anos para aqui. Sim, há uma e agora, mudança quando for a fazer campanha, na Rua do Heroísmo há uma mesquita. Sim, há uma mesquita. Sim, na Rua do Heroísmo, não é? Sim, junto à esquadra. Sim. Junto à cozinha do Manel. Cozinha do Manel, exatamente. Acabamos de fazer publicidade à cozinha do Manel. Do meu amigo, por acaso. Mas, portanto, eu vejo que as pessoas... Quando eles estão concentrados para entrar no templo, as pessoas mudam de passeio. Pois. Eu nunca vi, nunca senti, e passo ali muitas vezes, nunca senti qualquer tipo de animosidade por parte dos senhores. Não, é aquela história de que as pessoas, perante alguém que é diferente, não é? Afeta o nosso conforto, porque nós temos tendência para estarmos com as pessoas que são semelhantes a nós. Já agora, eu nem gosto de dar experiências pessoais, mas debaixo do meu prédio, agora há uma loja ligada com a Uber e portanto, Globo. Para distribuição, sim, onde estão lá muitas motas para levar... E a maior parte são, portanto, paquistaneses, imigrantes, portanto, hindustão, portanto, brasileiros, e muitas vezes eu chego tarde, porque tenho, sobretudo, reuniões no Partido Socialista, e quando vou, portanto, ao Rivoli, pronto, chego tarde e há amigos que até portanto, me levam e dizem, ai, cuidado, e eles já me conhecem, e dizem sempre, portanto, boa noite, minha senhora, já sabem, e eu... Portanto, primeiro é quase um instinto de dizer, olha, espera que eu entre. Eles agora conhecem o meu filho também, que os cumprimenta. É incrível. Afastam-se para eu passar, dizem tanto boa noite. Ou seja, muitas vezes o medo é o do desconhecido, não é? Claro. E, portanto, nós muitas vezes também temos que fazer aqui um esforço. Pronto. E por isso é que as políticas públicas são muito importantes. Havendo, de facto, problemas... a polícia tem que atuar. O que não podemos ter é culpas coletivas. Mas há aqui uma coisa há uma coisa que toda a gente fala, mas pouco se faz. E já falámos aqui no programa, é que a polícia, em vez de fazer as rusgas que tem feito, a polícia se estivesse presente, se calhar muita desta percepção era capaz de ser... Mas isso já tivemos a oportunidade de falar aqui no programa, também tem muito a ver com a pouca atratividade que tem a polícia, por isso depois acaba por haver menos agentes, menos pessoas a trabalhar nessa área. Não é? Sim, mas quer dizer, mas há poucos, francamente há poucos, e depois há menos disponíveis para fazer as Portanto, rondas. nós temos aqui temas que vai ser muito interessante o Manel Pizarro e o Pedro Duarte discutirem. E houve uma política de um governo anterior em que fez de esquadras, isso aconteceu. Isso houve a esquadra um erro. das Antas, Isso, esquadras de proximidade. Isso mesmo sendo do meu partido, foi um optaram erro. fazer mega esquadras, fizeram aqui ao pé da esquadra de Sedufeita. Pronto, isso foram situações em que... É verdade, isso não, mas isso tem... Depois há a Polícia Municipal que tem vindo, ou seja, tem vindo a ter cada vez mais competências, mas ao mesmo tempo ainda são insuficientes para combater este tipo de situações, apesar de que agora até já temos, pelos vistos, STCP que já passam com tornações rodoviárias, mas quando é para trabalhar na área dos carros, estão sempre com competência. Quando é para trabalhar na questão da segurança, a competência passa a incompetência. Esse é que é o problema da sociedade. Pois é. E é preciso políticas de inclusão, mas respeito pelas culturas, mas também tem que haver aqui uma integração. Nesse aspecto, o Dr. Pedro Nuno já disse tudo no outro dia, em que realmente tem que haver aqui uma alteração à lei de imigração, não é? E ele tem razão. Mudou, foi uma não, volta... ele não mudou. Mudou radicalmente. E ele não. Mas é assim, antes de mudar para melhor do que para pior. Pensemos assim. Adiante. Vamos entrar agora num processo que é o Tutti Frutti, que é um processo que eu quero entrar neste processo porque, por uma razão simples,
Como é que é possível haver a justiça em Portugal que põe o nome das pessoas em crimes, em criminologia, e depois, quando são absolvidos, não é capaz de vir cá para fora pedir desculpa às pessoas que... Não só não pede desculpa, como ainda ralha com as pessoas ilibadas. O caso do Fernando Medina. Ainda dá, digamos, raspanetes sobre a atuação política. Isto é particularmente grave. Portanto, Joaquim. Bem, nós temos, eu não sei se sou eu que começo, nós temos aqui um caso em que foram feitas 60, portanto, acusações. É preciso ver que nenhuma destas pessoas é culpada ainda. Foram são 60 acusados. 60 acusados, não é 60 acusações, são é 60. mais. Elas são muitas mais. Há, portanto, acusados com não sei quantas com acusações. É verdade, João. Portanto, obrigada. Não. São 60 acusados. Numa, portanto, investigação desde 2006. Portanto, há 9 anos que andamos nisto. 2016. Há 9 anos que andamos nisto, em que eles descrevem isto como um pacto de regime entre o PS e o PSD, de corrupção entre o PS e o PSD, e não é o facto, claro, que nós sabemos que existem casos de corrupção que afetam todos os partidos políticos, não é isso? Sim. E até há quem diga que o PSD de, não, o caso das malas, Lisboa... Não é? Pronto. Mas a grande questão é que durante estes 9 anos o Ministério Público geriu isto de maneira... acho que o caso esteve no, portanto, DIAP, ou não sei como é que se chama aquilo, vários tempos. Ou seja, o Ministério Público gera isto de uma forma que nós não percebemos muito bem. Vai lançando nomes e notícias, portanto, segredo de justiça não existe. E o João é que sabe destas coisas, porque é advogado, portanto, não é? E eu não sou, mas eu pergunto, o estatuto, portanto, de arguido não é de culpado. Não. Pelo contrário, é suposto até oferecer, digamos, garantias às pessoas de defesa. Ora, isto não é como nos Estados Unidos, não é? Por isso é que nos Estados Unidos eles nunca percebem quando eu falo disto, porque nos Estados Unidos, de facto, investiga-se e uma pessoa não sabe, e quando há provas, então é feita a acusação. Sim, mas aqui... Aqui não. Não, mas aqui também se pode investigar e não se saber. Também pode acontecer isso. Mas não é muito estranho que se saiba sempre... que somos constituídos arguidos. Quando somos constituídos arguidos, sabemos que foi constituído arguido. Os jornalistas sabem também. Pedir, aí é que está para mim o problema. Pronto. Esse é que é o problema. E esse é que é esta relação... Acho que, em primeiro lugar, o Ministério Público não sabe comunicar. Ponto 1. Eu acho que comunica muito bem com alguns, meios de comunicação. E as fugas de informação. Mas que são cirúrgicas, João. Certo. E não é só isso. E depois também termos uma comunicação social que tem como escopo, como nós sabemos, mais hoje do que há uns anos, em que não é informar as pessoas, é antes sim o lucro. E por isso eles precisam de notícias sensacionalistas. João, mas e de falar os jornalistas supostamente... São isentos, sim. Supostamente investigam quando lhes são lançadas notícias, que é isso que o Ministério Público faz, mas sempre também, para certos jornalistas. Mas um jornalista, se souber de uma situação que esteja a ser investigada e que possa ter muita gente a ler, a procurar aquela informação, e eles tentam agarrar esse tema. Isso é. Claro. Agora, o problema é muitas vezes também haver quem defende muito isto e que contesta muito este tipo de prática, é o antigo líder do PSD, o Rui Rio, e mais pessoas. E muito bem, e mais pessoas, sim. E muito bem. Porquê? Porque depois fazem-se julgamentos de praça pública e, isto não pode ser. Não pode ser todo. Porque o processo criminal e o processo penal já está estabelecido há muitos anos. Já, como disse bem a Maria João, há o segredo de justiça, há as várias fases, há o inquérito, no fim do inquérito acusa-se ou arquiva-se, depois pode-se abrir, ou seja, outras fases do processo, outras fases do processo, nomeadamente a fase de instrução, depois há o julgamento, ou seja, até ao julgamento presume sempre que o arguido é inocente. Exatamente. Sendo que o arguido tem mais direitos até que as próprias testemunhas. Agora, o que aconteceu aqui foi, de facto, havia nomes de pessoas que estavam a ser investigadas e que eram arguidos, em que acabaram por não ser acusados. Não, mas há coisas aí mais graves. Que não ser. Agora, João. Infelizmente houve uma série de comentários e de reportagens em que falavam de muitas pessoas e chegou ao fim e disse, então nem sequer fui acusado. E claro, as pessoas legitimamente... foram ouvidas ao longo. É exato. O Duarte Cordeiro não foi ouvido. Não foi constituído arguido. E o nome dele, de facto, circulou. E ele, achando que estava
exatamente a ser alvo, ele afastou-se, porque provavelmente seria ele o nosso candidato à Câmara de Lisboa. Pois, portanto, as pessoas são, de facto, prejudicadas na sua vida política, na sua vida familiar. Os filhos ouvem os pais e as mães a serem acusados. Que as pessoas têm pais, o Fernando Medina pediu encarecidamente para ser ouvido várias vezes e só foi constituído, arguido, 3 meses antes disto acabar. João, e peço desculpa, e o Ministério Público a seguir diz: não há provas nenhumas. Portanto, ilibam o Fernando Medina. Ou abria provas eram insuficientes, não sabe? Não há provas, mas... Eu não vi o despacho. Mas ralha, dá, digamos, um ralhete à conduta política do Fernando Medina. Isto é imiscuir... Isso eu não vi, mas fez isso... Não. Imiscuir... À partida parece-me errado. Sim. Por amor de Deus. Sim, claro. Portanto, isto não pode ser. E eu acho que nós devíamos voltar a ler. Eu hoje até tomei nota, enquanto dava exames aos meus alunos. Ler os artigos novamente de uma mulher muito corajosa, chamada Maria José Fernandes, que é, portanto, procuradora-geral adjunta, e que tem dito o que se tem passado. Ela tem vários, tanto artigos, porque não é o Ministério Público, é, tanto o sindicato do Ministério Público. Também tem processo, não é? E o artigo dela, não, ela está a ser, de facto... Tem processo, não é? Pronto. E o último artigo dela, que eu acho que convinha lermos, é do dia 2 deste mês, chama-se 50 anos de sindicato do Ministério Público, a poderosa pequenez, em que ela mostra como cerca de 1.500 elementos deste, portanto, sindicato, tomaram como refém o Ministério Público, a forma como eles atuam e que têm, porque parece-me como, digamos, objetivo a perseguição aos políticos e de forma, portanto, cirúrgica. Quando estamos em eleições autárquicas, quando estamos cá, sai uma notícia. A gente não tem a certeza disso. Agora, que fica sempre uma ideia que são coincidências desagradáveis. Agora, dito isto, ninguém diz que não existe corrupção. Claro, ninguém diz que os políticos não devem ser investigados. Claro, Pronto, ninguém diz isso. Ninguém diz isso, mas que a justiça precisa de uma reforma e não é apenas ser mais rápida. É o que já falaram do Pacto da Justiça. E, portanto, eu acho que o Rui Rio tinha, de facto, muita razão. E ele tinha muita razão e não houve coragem para levar isto avante. Daquilo que era expectável. Muito obrigado. Nós tínhamos aqui mais 2 temas para conversar, mas o tempo esgota-se. Pronto, deixemos a violência doméstica para o próximo, porque eu acho que é uma coisa muito grave o que está acontecendo no nosso país com a violência. E outro tema também ligado ao Ministério Público. Exatamente. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Maria João. Obrigado, João. Obrigado. E sou os 2 João. Até uma próxima oportunidade. É um prazer sempre estar convosco.